Operário e Aurora, né? Eles voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira. Será definido o adversário do Botafogo na pré-Libertadores, quarta-feira agora, dia 14, 9h30 da noite, no estádio Monumental, em Arequipa, no Peru. O time boliviano, né, o Aurora, tem a vantagem de jogar pelo empate para se classificar e enfrentar o Botafogo. Dia 21 é o primeiro jogo, será lá, na casa, né, do adversário. E o jogo de volta, o segundo jogo, será aqui no estádio Newton Santos, dia 28. Então, né, o Ricardo Gonzalez, comentarista aí do GE, né, do Globoplay, ele diz que os dois times são bem ruins, são fracos, de acordo com a análise dele. E a opinião dele é que o Botafogo ele conseguirá passar sem grande dificuldade. Bom, pessoal, o ponto é o seguinte. Ele fez uma análise fria, né, uma análise de comentarista. Só que a gente que vive mais o Botafogo, a gente que está mais por dentro da forma que o Botafogo tem jogado, a gente que tem entendido o contexto, né, do Botafogo, do momento atual, a gente vê, cara, que a gente não pode menosprezar nenhum adversário, a gente não pode dizer, pelo menos, eu penso assim, eu sei que tem algumas pessoas que têm forma diferente, né? Claro, ninguém tem a cabeça igual a ninguém, as pessoas pensam de forma diferente umas das outras. Mas o que eu vejo, cara, é que a gente não pode menosprezar o adversário e eu não consigo vir aqui e dizer que o Botafogo vai passar sem dificuldades por essa fase inicial da pré-Libertadores já daqui a 10 dias. Até o momento, eu não consigo falar isso. Porque o futebol que o Botafogo tem apresentado não me faz ter essa opinião. Eu não consigo ter segurança ainda nesse time. O time do Botafogo não é um time ruim. Eu digo em relação a jogadores, a peças. Mas o que o time apresenta está muito longe do que já deveria estar apresentando nesse momento. Então, essas atuações do Botafogo nesse início de temporada contra esses times do Campeonato Carioca nos causam, sim, pelo menos a mim, preocupação. O Thiago Nunes ele ainda não conseguiu fazer esse time jogar o que sabe, o que pode. Mesmo que esteja início de temporada, mesmo com pré-Libertadores, mesmo com uma pré-temporada curta, os jogadores estão longe da forma ideal, forma física. O Botafogo deveria estar jogando melhor nesse campeonato carioca. Deveria estar melhor nesse campeonato carioca. Deveria estar tendo atuações melhores. Então, é preocupante porque o Thiago Nunes ele não tem convencido, ele não tem agradado na forma que o time joga, né, em relação a conjunto, organização. É um time desorganizado, é um time que não tem criação, é um time que deixa muitos espaços. Ele toma decisões erradas durante o jogo, substitui. Em diversos momentos ele substitui mal, ele coloca o jogador em uma posição diferente daquela posição dele de origem, ele improvisa jogadores. Então, esse time já deveria estar apresentando um futebol melhor. E em relação ao Thiago Nunes, né, o trabalho dele nesse momento é questionável. E o ponto é, o que vai precisar acontecer para o Botafogo entender que o técnico, o treinador precisa ser trocado? Eu fico preocupado com isso. Vai precisar não se classificar entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca e ser eliminado na pré-Libertadores para o Botafogo entender que precisa mandar o técnico embora? Porque, como eu falei, ele não vai ser demitido. Então, nós, torcedores, a gente fica de mãos atadas, porque a gente não tem o que fazer. A gente quer que o Thiago Nunes seja embora? Quer. Eu quero?
Quero. Muita gente também quer. Mas entre a gente querer e saber que precisa e acontecer realmente é uma outra coisa. A gente está de mãos atadas. Então, é preocupante porque a gente sabe que o Thiago Nunes não vai ser mandado embora agora. E a gente tem aí a pré-Libertadores, a reta final do Campeonato Carioca, onde o Botafogo ele precisa se classificar entre os 4 primeiros. E o que nos resta, que resta para nós é torcer para que o Thiago Nunes ele consiga fazer esse time jogar bola. Até agora não conseguiu, mas tem que fazer isso, cara. Não tem outra escolha para ele. Ele tem que fazer esse time jogar. Porque se esse time continuar tendo essas atuações ruins, se ele continuar tomando essas decisões à beira do campo que ele tem tomado, o Botafogo corre risco na pré-Libertadores. Então, o Thiago Nunes ele tem que fazer esse time melhorar. Temos 10 dias. Ele tem que começar a fazer esse time jogar melhor. Ele tem que começar a fazer esse time ser mais organizado. Ele tem que dar uma organização a esse time, dar um equilíbrio. Ele tem que conseguir dar um equilíbrio defensivo para esse time. Então, ele tem que conseguir virar a chave desse time. Esses jogadores que visivelmente estão com aquela pressão, aquela carga, desde o ano passado, visivelmente estão abatidos em campo, visivelmente estão sentindo ainda a pressão do ano passado, o caso do Tiquinho, o caso do Eduardo, o caso do Marlon Freitas. O Thiago Nunes, ele está lá, é responsabilidade dele virar essa chave, resgatar esse psicológico, resgatar a parte mental dos jogadores que está ruim. Chega no segundo tempo, o time começa a ficar com medo de tomar gol. Começam a lembrar tudo o que aconteceu e já está acontecendo novamente nesse Campeonato Carioca, essa questão de tomar gol no final do jogo. Chega no segundo tempo, isso começa a influenciar no time. Todo mundo começa a ficar lá atrás. E nisso o time adversário ataca. E aí o Botafogo fica retraído. Vai todo mundo lá para trás. O time perde a concentração, fica preocupado só em se defender. O Botafogo não é isso. O Luiz Castro, ano passado, no início do Campeonato Carioca, ele também estava tendo dificuldades. O time não conseguia jogar bem no Campeonato Carioca. A própria torcida criticava o Luiz Castro. Muitas vezes a torcida xingou o Luiz Castro por conta do Luiz Castro ter um início muito ruim. Ele terminou razoavelmente, né? Não bem, mas no segundo turno ele já conseguia, né, fazer o time jogar melhor do que jogava no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022. No segundo turno do Campeonato de 2022, o time começa a melhorar, faz um bom segundo turno, não consegue ir para a Libertadores, porque no primeiro turno o Botafogo não conseguia pontuar bem, e na última rodada tinha chance de ir para a pré-Libertadores, bastava vencer o Atlético Paranaense, mas não conseguiu vencer, perdeu por 3-0. E quando inicia a temporada, o Luiz Castro é criticado. Por quê? Porque não conseguiu fazer o time se classificar entre os 4 primeiros. Na Copa do Brasil, o Botafogo também não jogava bem. A gente vai lembrar do jogo que o Botafogo fez contra o Sergipe. O pior jogo que eu vi do Botafogo no ano passado foi aquele jogo contra o Sergipe. O Botafogo quase foi eliminado. Achou um gol no último lance do jogo, gol do Adrielson de cabeça. O Botafogo não merecia se classificar, porque aquela partida que o Botafogo fez foi algo inacreditável. Vocês lembram como que o Botafogo jogou aquele jogo? Era o Luiz Castro.
E a cobrança que a torcida fazia em cima do Luiz Castro, naquele momento, o trabalho dele não era bom. Ainda não tinha começado o Campeonato Brasileiro. Então, a cobrança era correta da torcida. Assim como é correta hoje. Só que, né, começa o Campeonato Brasileiro, o time começa a melhorar. E o Botafogo, de alguma forma, o Luiz Castro, ele conseguiu virar a chave do time, ele conseguiu implementar um estilo de jogo, resgatou a confiança do time e fez o time voar no primeiro turno. Eu vi muitas pessoas falando, né, que não concordam com a demissão do Thiago Nunes, porque aconteceu a mesma coisa no passado. Só que eu vejo diferenças. O Luiz Castro, ele tinha uma postura diferente. O Luiz Castro brigava pelo time. O Luiz Castro tinha mais ideias de jogo do que o Thiago Nunes tem até agora. O Luiz Castro, ele tinha uma vibração que o Thiago Nunes hoje não tem. Então eu vejo essa diferença. E hoje o time do Thiago Nunes tem peças melhores do que o Luiz Castro tinha naquela época, né, ano passado. Então, chegar aqui, eu não consigo chegar aqui e ter esse otimismo todo que muita gente tem. De falar, não, tá só no início, Botafogo vai dar a volta por cima. O que ficou para trás, ficou para trás. O que ficou, ficou. Agora é olhar para frente. Olhar para frente, a gente não pode olhar pelo retrovisor. Olhando para essas atuações que o time vem tendo, é preocupante, cara. Eu tô aqui, pessoal, para falar aquilo que eu penso como torcedor. Obviamente, né, muita gente não vai concordar. Eu entendo isso. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Mas eu não vou ser contrário àquilo que eu penso, àquilo que eu penso como torcedor, que eu vejo como torcedor. Aqui eu sou torcedor igual a todo mundo, mas eu não vou ficar vendendo ilusões aqui com otimismo exagerado, que não cabe, só para agradar, só para segurar a audiência, só para manter o pessoal aqui, né, sempre querendo ouvir, né, ouvindo o que muita gente quer ouvir. Thiago Nunes é preocupante demais, pimenta braba. Se fosse você que pagasse o salário desses jogadores todos que você diz que tem que contratar, o Botafogo contrataria ninguém. Pimenta no olho do outro não arde, Rogério. Rogério. Então, cara, é isso aí. Então o Botafogo, ele hoje não teria condição de pagar salário de jogadores de alto nível para essas posições que eu falei, por conta das contratações que o Botafogo fez. Né? O Botafogo gastou mais de 100 milhões em contratações. Só no Luiz Henrique foram mais de 80, que com bônus e outras coisas chega a 108 milhões. Então o Botafogo ele não teria como contratar jogadores de alto nível, que ainda precisa, porque o Botafogo não ia ter dinheiro para pagar o salário deles. É isso que você está falando? Então, no caso, se o Botafogo não contratar, o Botafogo está certo, né? Se o Botafogo não tiver dinheiro para pagar altos salários para jogadores de alto nível, então tá tudo bem, já que o Botafogo fez uma única contratação de quase 100 milhões de reais. Numa posição que já tinham dois, no caso o Júnior Santos e o Savarino. Então, contratar mais um jogador que não era prioridade foi uma boa contratação. Claro que é uma boa contratação. Não sou maluco de dizer que o cara não joga bola. O Luiz Henrique é um baita jogador. Vai ser importante no momento que ele estiver em campo, sim, vai acrescentar. Mas para mim não é argumento, justificativa dizer que Botafogo não vai mais contratar, não tem mais condições porque gastou esse dinheiro todo no Luiz Henrique. Para mim não é justificativa.
porque tem outras prioridades. O Botafogo tem posições que precisa contratar com mais prioridade do que foi o Luiz Henrique. Para mim, isso não é argumento. Para mim, isso não é justificativa.